Exultai no Senhor nossa força. Salmo 80. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E na liturgia de hoje, celebramos o ofício da memória de Santo Afonso Maria de Ligório, bispo e doutor da Igreja. E no pensamento de Santo Afonso de Ligório, relacionado ao Evangelho de hoje, nós podemos refletir assim: quantos desprezam a graça por causa da familiaridade com o sagrado? Ó cegueira funesta, Deus passa em nosso meio e, por conhecê-lo apenas exteriormente, recusamos crer em seu poder. Nesse sentido, a reflexão das leituras de hoje é exatamente aponta no aspecto para refletirmos naquilo que nós achamos que conhecemos de Deus e muitas vezes caímos no risco de achar que aquilo é o suficiente e não precisamos aprofundar a nossa espiritualidade. Mas veremos que isso é um cuidado e cautela espiritual que devemos ter. Na primeira leitura de hoje, do livro do Levítico, capítulo 23, versículos 1, 4 ao 11, 15 a 16, 27 e 34 ao 37, onde apresenta o calendário litúrgico de Israel. As festas do Senhor não são apenas celebrações externas, mas instrumentos pedagógicos divinos. Cada uma carrega um mistério salvífico e um chamado à conversão. No versículo 4, nós temos que estas são as solenidades do Senhor, santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. E essas festas formam um ciclo de memória viva, um itinerário espiritual que prepara o povo para reconhecer o Messias. Deus quis educar o coração do povo, marcando os tempos com sinais proféticos. A Páscoa, os ázimos, o Pentecostes, o Yom Kippur, a festa das tendas, todas apontam para Cristo. E vejamos que nos versículos 4 e 11 nós temos a Páscoa, e os ázimos são a memória da libertação do Egito. E temos em Cristo o Cordeiro Pascal, a figura de Cristo nesse sentido. Versículos 15 e 16, nós temos o Pentecostes, o Shavuot, que celebra a entrega da lei e a colheita. No Novo Testamento, é dom do Espírito Santo, a lei escrita nos corações, conforme em Atos 2, os versículos 1 e 4. No versículo 27, nós temos o dia da expiação, Yom Kippur, que é o dia de arrependimento profundo, e Jesus realiza de forma definitiva com seu sacrifício, conforme está em Hebreus 9, versículo 12. E nos versículos 34 ao 37, nós temos a festa das tendas, o Sukkot. Celebra a presença de Deus no deserto. Jesus cumpre esta festa ao armar sua tenda entre nós. E cada festa é tipo e sombra da realidade que viria com o Messias. Mas o trágico é que, quando o Messias chegou, muitos não o reconheceram. E nesse sentido, nós entramos no Evangelho de hoje, em Mateus 13, dos versículos 54 a 58. Jesus retorna à sua terra, mas é rejeitado. A incredulidade dos seus impede que o plano de Deus se manifeste plenamente. E temos um paradoxo. O povo celebrava as festas que anunciavam o Messias, mas não reconheceu quando veio. A própria terra que deveria receber o cumprimento da promessa se escandalizou com o Messias porque ele veio de forma humilde e ordinária. E assim como as festas do Senhor revelavam gradualmente o plano salvífico, a pessoa de Jesus é o cumprimento pleno. Mas a familiaridade gera desprezo. Um profeta só é desprezado em sua terra. E podemos refletir nos dias de hoje,
onde celebramos festas litúrgicas, temos ritos, temos sinais, mas reconhecemos Jesus no ordinário da vida? Ou também nos escandalizamos quando ele vem de forma simples por meio de pessoas comuns? Assim como em Nazaré, o maior obstáculo à fé hoje não é a ignorância, mas a falsa familiaridade com o sagrado. Sabemos quem é Jesus de ouvir falar, mas será que vemos sua ação no presente? Santo Agostinho dizia que Jesus é a verdadeira festa do Senhor. Fora dele, todas as celebrações tornam-se apenas memória vazia. E nesse sentido, se todo ato litúrgico, todo ato de vida, manifestação de comportamento que tivermos, se não tiver voltado a Deus em louvor e glória, fica vazio o nosso sentido de existir. Com isso, não basta participar das festas. Aqui não estou dizendo que nós não devemos cumprir os preceitos da Santa Mãe Igreja, mas é preciso que o coração celebre, que a fé esteja viva, que reconheçamos o que Deus vem, mesmo quando ele fala por um simples carpinteiro da vila. E com isso, na dinâmica do texto, o povo de Nazaré, embora tivesse ouvido falar dos milagres de Jesus, não conseguem crer, pois o conhece demais humanamente, conhece sua família, sua profissão, seu lugar social. Isso gera um tipo de ceticismo do cotidiano, um fechamento que impede ver o divino no humano. Esse é o ceticismo que diz: conheço demais para acreditar. Nada de bom pode vir de alguém tão simples. Deus não pode falar por alguém assim. O escândalo não é apenas sobre Jesus, é sobre o modo como Deus age, com simplicidade, com carne, com humanidade. Hoje vemos um ceticismo diferente, mas semelhante, o da razão autossuficiente. Muitos só creem naquilo que podem medir, provar, calcular. Este ceticismo não nasce do excesso de familiaridade, mas do orgulho intelectual. Se eu não vir os milagres com os meus próprios olhos, não acreditarei. Assim como em Nazaré, muitos hoje não creem porque não querem abrir o coração ao mistério. Mas o problema não é a falta de sinais, e sim o fechamento interior. O cético moderno não é aquele que não vê, mas aquele que não quer ver. Nesse sentido, nós temos a dinâmica, assim como a leitura de ontem, de um discernimento. O discernimento requer a abertura de coração. A fé cristã é realista. Não é crer em fábulas, mas em um Deus que entrou na história. Jesus não nos convida a uma fé cega, mas uma fé que vê além das aparências. E com isso, que no dia de hoje, na primeira sexta-feira do mês, dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, que possamos pedir a Deus que nos livre do ceticismo que endurece o coração, que possa nos dar olhos da fé para reconhecer Ele, mesmo quando vens em silêncio, em humildade e em carne. Que não te recusemos como fizeram em Nazaré, mas que celebremos tua presença como verdadeira festa em nossa vida. Santo Afonso de Ligório, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.